para aqui a apresentação. Então, agora sim. Você consegue enxergar a tela, Francis Carmen, da apresentação? Consigo, sim. Consigo, Beleza. sim. Beleza. Mais um minuto. Bem, então, muito boa noite. Deixa eu colocar aqui para gravar também no Instagram. Beleza. Então, muito boa noite. Muito boa noite. Disciplina Gestão Estratégica e Planejamento Empresarial 2. Nós iremos falar a respeito do conteúdo da aula 3. Nós tivemos o conteúdo da aula 1, da aula 2, e finalizando o conteúdo do primeiro bimestre, para a nossa avaliação, que será na próxima semana, nós fecharemos o conteúdo da aula 3. Então, vamos lá. Tendo a necessidade de intervir, tá, Francis Carmen? Pode ficar à vontade, tá? Pode falar em caso de qualquer dúvida. Então, nós começamos com esse provérbio chinês que todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje. Por que nós utilizamos este provérbio chinês? Assim como o ato de plantar depende da presencialidade, da presença da semente no hoje, para colher o fruto no futuro, o planejamento estratégico também é assim. O planejamento estratégico ele se dá nas ações do hoje, que irão me permitir alcançar os meus objetivos estratégicos do futuro. Então, nós estamos falando desde a aula 1, a aula 2, sobre estratégia. Então, nós falamos sobre estratégia. Na aula 1, nós falamos sobre competição, competitividade, e na aula 2, falamos de estratégia. Deixamos duas atividades para serem feitas com base em 2 artigos. O último artigo, inclusive, um clássico de Michael Porter, o que é estratégia. Então é importante nós termos claro a consciência que a estratégia acontece materializada geralmente dentro do planejamento estratégico nas empresas. Carlos, eu não tenho planejamento estratégico na minha empresa. Eu posso, mesmo assim, ter estratégia? Claro. Né? Estratégia, nós vimos em aulas anteriores o conceito. Estratégia são as ações que eu tomo que são vitais para me diferenciar perante o meu concorrente. Então, em nenhum momento, para que eu me diferencie do meu concorrente, obrigatoriamente eu tenha que elaborar um planejamento estratégico. Porém, as organizações mais estruturadas, de porte maior, tendem a fazer o planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico estão as suas estratégias. Então vamos falar um pouco desse cenário, desse contexto, do planejamento estratégico nas empresas. Portanto, toda e qualquer empresa tem alguma forma de tomar decisões, de realizar ações estratégicas. As decisões são tomadas independente se a organização é mais estruturada ou menos estruturada, se ela é mais formal ou menos formal.
se ela é mais tecnológica ou menos tecnológica. As organizações, através dos seus gestores, estão o tempo todo decidindo. Obviamente que alguns gestores, para decidirem, respaldam a sua decisão em BIs. O que é BI? Business Intelligence. São softwares que dão suporte através de dashboards, que são gráficos, para esse gestor tomar uma decisão. Olha, nós temos observado através do gráfico aqui que as nossas vendas estão em queda. Nós temos observado através dos gráficos que o custo da matéria-prima nosso tem aumentado. Então, os nossos fornecedores estão cobrando mais pela venda dos insumos. Então, a partir daí, eu vou tomar decisões estratégicas, decisões importantes, que vão me levar para o caminho da diferenciação perante o mercado, para que eu não seja mais um, para que eu não apenas tome decisões aleatórias. A bem da verdade é que muitos gestores não tomam decisões baseadas nos seus indicadores, nos seus gráficos, nos seus... Muitas empresas não têm BI, não têm Business Intelligence. BI é Business Intelligence. Então, não possuem indicadores formalizados. E o empresário toma decisão como? Às vezes, a partir dos incêndios que acontecem. Então, olha, nós estamos com a produção a pleno vapor e acabou a matéria-prima, temos que comprá-la. Ele não fez um planejamento de matéria-prima para um aumento de demanda que ocorreu. Então, ele tem que decidir agora. Se ele tivesse dados, ele poderia antecipar essa decisão, podendo ter mais tempo para comprar com mais qualidade. A compra de última hora é sempre uma compra com menor qualidade, com menor prazo de negociação, em que você está mais exposto de forma competitiva, né, para com os seus fornecedores. Então, seja através de um documento formal, que nós chamamos de planejamento estratégico, que vai nortear, dar o norte, dar a orientação, dar o sentido para as decisões e as ações importantes da empresa, que são as ações estratégicas, seja sem nenhuma bússola, sem nenhuma orientação, no escuro, decidindo pelo feeling, sem dados, do que o gestor acha, no achismo, no chutômetro, os nossos gestores estão decidindo. Obviamente, nessa segunda forma, extremamente arriscada. Então, a maior parte das empresas apresenta alguma forma para desenvolver e implementar as suas decisões e as suas ações estratégicas de uma maneira estruturada. Ainda que isso não esteja no papel, ainda que isso não seja formal. Então, seja através de uma orientação verbal, seja através de um checklist, seja através de um e-mail enviado em que você pede o que seja feito nessa semana, as empresas vão dando um jeito de se estruturarem. Algumas mais formalizadas, tem softwares que ajudam nisso, né? Então, tem softwares que ajudam a elaborar as ações estratégicas, a controlá-las, a delegar para pessoas, a distribuir isso. E outras empresas, volto a dizer, realizam de outras maneiras, né? Mas uma estrutura tem. Mesmo que essa estrutura de decisão seja uma estrutura, olha, o gestor da empresa reúne individualmente com o colaborador e fala para ele agir desta forma. Então, ele talvez vai reunir, vai ter um encontro ali com o gerente de compras e lhe ordenar a imediata compra de determinada matéria-prima que está faltando. Isso de uma maneira direta, mesmo que seja informal, sem nenhum documento que norteie isso. Outras empresas já têm uma outra estrutura, uma outra abordagem. Então, quando o processo estratégico se apresenta de uma maneira mais estruturada,
mais formalizada, normalmente existem vários caminhos para formalizar isso, para estruturar isso. Porém, alguns grandes aspectos são comuns nas metodologias. Então, embora talvez a sua empresa tenha o jeitão dela de planejar, embora a sua empresa tenha o caminho metodológico dela de elaborar o seu planejamento estratégico e as suas ações estratégicas, algumas ações se repetem. Nós iremos falar dela. Estão em todos os planejamentos estratégicos. Se você observou no nosso Google Salas, hoje eu disponibilizei um artigo para você responder algumas questões a respeito desse artigo. No final da aula eu vou mostrar o artigo. Nesse artigo, fala o quê? Uma empresa, uma organização, se eu não me engano, uma organização pública, que implementou o planejamento estratégico por meio de uma metodologia chamada BSC. O BSC é o Balanced Scorecard. Então, o BSC é um caminho metodológico para elaborar o planejamento estratégico. Existem outros. Quando nós estudamos Michael Porter, na aula 1, nós falamos da análise SWOT. É um caminho metodológico que ajuda a elaborar o planejamento estratégico. O que nós temos na análise SWOT? Análise de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Existem outros caminhos complementares a esses, né? Pois bem, então, quando uma organização tem uma maneira estruturada, formal, mesmo que ela adote metodologias próprias, específicas de um autor ou de outro, algumas dessas ações se repetem. Nós iremos verificá-las. Mas antes de entrarmos em um caminho metodológico para o planejamento estratégico, nós vamos falar algo que antecede. É importante, Francis Carmen, que a alta direção, que os gestores da organização tenham consciência do que eles podem esperar do planejamento estratégico, para não gerar frustração. Não tem como uma empresa que não tem dados, que não tem informações, que não é acostumada a fazer planejamento estratégico, na primeira vez que ela vai desenvolver o seu planejamento estratégico, ela elaborar um trabalho de excelência. Isso será uma construção histórica. Isso será uma construção que virá com o tempo. Então, um primeiro momento, é um primeiro momento de aprendizado, em que as pessoas vão entender o que é o planejamento estratégico e começar a sua elaboração. Vão entender qual é o caminho metodológico proposto, vão entender o que fazer com esse planejamento estratégico. Mas é importante deixar claro o que nós podemos esperar da nossa organização depois desse planejamento estratégico elaborado. Vamos falar disso agora, para evitar frustrações. Esperar algo que o planejamento estratégico não entrega. Vamos ver o que são essas esperas possíveis. O que podemos esperar do planejamento estratégico? Primeiro, o planejamento estratégico será uma espécie de diagnóstico. Ele vai permitir que eu saiba no que eu sou bom e no que eu sou ruim. Quais são os melhores processos da minha organização? Talvez eu descubra que eu sou melhor para vender do que para comprar. Só que para o meu negócio, a compra talvez seja algo estratégico, algo vital para o meu negócio, algo que eu também deveria ter mais qualidade, que está comprometendo a vantagem competitiva da minha organização. Então, qual é o primeiro ganho do planejamento estratégico? Conhecer e utilizar o que eu tenho de melhor na minha empresa, que são os meus pontos fortes.
Tem empresa que tem pontos fortes e que não aproveita. Tem empresa que não sabe tirar o melhor dos seus funcionários, né? Então, às vezes eu estou com uma joia rara ali na minha empresa, né? Eu estou com um colaborador extremamente qualificado, mas que eu não estou sabendo utilizar o seu potencial. E isso, com certeza, compromete a vantagem estratégica da empresa. O que é ponto forte? É aquilo que a minha empresa faz de melhor. É aquilo que eu posso controlar. Portanto, está no âmbito interno da empresa. O que eu não controlo é aquilo que está fora da minha empresa. Então, eu não controlo as taxas de impostos estabelecidas pelo governo. Isso eu não controlo. Eu posso influenciar, mas controlar não. Eu não controlo, por exemplo, a qualidade do meu fornecedor. Mas o que eu posso controlar? A escolha do fornecedor. Então, eu posso mudar de fornecedor uma vez que eu descubra que ele não tem a qualidade que eu espero. Então, da mesma forma, os pontos fortes são variáveis que eu controlo, são processos organizacionais que eu controlo. E esses pontos fortes me geram o quê? Me propiciam o quê? Uma vantagem operacional no âmbito da minha empresa. Uma vantagem dos processos da minha empresa. Ok? Então, aproveitar os pontos fortes é algo importante. Porque aproveitando os meus pontos fortes, que são os elementos que eu controlo, eu vou poder ter uma vantagem em relação ao fator externo que eu não controlo, porque eu vou estar mais competitivo. Ok? Segundo aspecto que eu ganho com o planejamento estratégico. Da mesma forma que eu tenho pontos fortes, toda e qualquer empresa, mesmo aquela de maior excelência, mesmo aquela de maior capital financeiro, intelectual, mesmo aquela de maior fama, de maior publicidade, mesmo essas organizações, elas têm pontos que podem ser melhorados, que nós chamamos de pontos fracos. Então, os pontos fracos, eles também são internos. E nós temos que realizar o quê? Eliminá-los. Melhorar os processos que nós estamos fracos. Então, é uma situação, o ponto fraco, inadequada que a empresa está passando. E assim como o ponto forte, o ponto fraco é uma variável o quê? Controlada. Porque são processos internos. É do meu processo, é do meu trabalho, é da minha empresa. Então, eu controlo também os meus pontos fracos. E, obviamente, que esses pontos fracos me colocam em desvantagem no mercado em que eu atuo perante os meus concorrentes. Então, eu tenho que aproveitar os meus pontos fortes e eliminar os meus pontos fracos. Ok? Terceira vantagem de ter um planejamento estratégico. Então, perceba que essas duas que nós falamos estão ligadas ao diagnóstico interno, de olhar o que eu sou bom e o que eu sou ruim, o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de pior, em relação aos processos organizacionais, em relação à variável humana, enfim, em relação aos vários recursos que eu disponibilizo na minha empresa. Terceira vantagem. Eu consigo aproveitar, usufruir oportunidades do ambiente externo. Nós perdemos oportunidades. Existem oportunidades perdidas? Não. As oportunidades são aproveitadas por quem está preparado. Então, a oportunidade ela não é perdida. A minha organização, não estando preparada, outra organização vai aproveitar melhor essa oportunidade. A pandemia foi uma catástrofe mundial. A pandemia do Covid-19 foi terrível,
perdemos muitas vidas. Tivemos que acelerar processos, por exemplo, de informatização das empresas. Todavia, muitas empresas souberam aproveitar melhor esta crise do que outras. Muitas empresas souberam, né, realizar a catástrofe em oportunidade, por meio da sua capacidade de aproveitar isso. Então, a terceira vantagem é essa. Uma empresa mais estruturada estrategicamente consegue aproveitar melhor na época das crises. Na época das crises, não só do Covid-19, mas crises financeiras também, os economistas dizem que é o momento do dinheiro mudar de mão. Em muitas crises, o empresário que está despreparado, descapitalizado, perde a sua empresa. Em muitas crises, negócios são fechados com oportunidades maravilhosas para o empresário que se preparou para tal. Mesmo que ele não soubesse que essa Covid aconteceria, ou que essa crise financeira aconteceria. Talvez ele tenha até tido indícios, né, desse acontecimento. Mas, né, é realmente difícil, né, alguém prever uma pandemia que duraria tanto tempo. E aí, nessa perspectiva, mesmo não prevendo a pandemia, alguns souberam tirar proveito dela. Por quê? Porque estavam mais preparados, né? Porque estavam prontos em vários aspectos, talvez capitalizados financeiramente, né? Talvez já tivessem processos para trabalhar na gestão à distância, né? De home office. Talvez já estivesse preparado para a venda de produtos online, né? As empresas tiveram que aprender a vender online do dia para a noite, né? Então, alguns aproveitaram mais do que outros. Então, quem tem planejamento estratégico pode aproveitar melhor as oportunidades. Eu sei que é pesado, né, falar da pandemia como uma oportunidade de desenvolvimento e etc. Mas tivemos empresas que transformaram o caos em oportunidade. Tiveram empresários que do dia para a noite, ou rapidamente, né, não é do dia para a noite, mas mudaram o seu sistema de produção e passaram, por exemplo, a ofertar máscaras para o mercado, a vender máscaras. E por aí vai, né? Então, oportunidade é algo que o mercado nos apresenta. É algo externo. Portanto, não é algo que nós controlávamos. Nós podemos até especular que acontecerá. Mas nem sempre nós teremos condições de cravar, né? De ter certeza que isso acontecerá, né? E aí, nessa perspectiva, é algo que eu não controlo, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Os empresários não sabiam do Covid-19. Muitos achavam que seria algo passageiro, que iria durar uma semana, duas, no máximo um mês, e durou 2 anos. Então, a oportunidade é uma força ambiental incontrolável pela empresa, que pode favorecer a sua ação estratégica, as suas decisões, desde que conhecida e aproveitada de forma satisfatória enquanto dura essa oportunidade. A oportunidade, é importante lembrar, não dura para sempre, né? O normal voltará, mesmo que seja um novo normal, mesmo que deixe resquícios. O mundo nunca mais foi o mesmo a partir da pandemia. Porém, o mundo voltou a ser presencial, as pessoas voltaram a trabalhar presencialmente, não só por home office, né? Então, as coisas voltaram a acontecer. E, né, os empresários tiveram que lidar com essa situação. Muitos souberam aproveitar enquanto a pandemia durou, né? E aí as coisas voltaram a acontecer, né? Voltaram
ao novo normal. Mas se nós temos oportunidades, tem um lado negativo também. Então, se olhar para dentro, eu tenho ponto forte e ponto fraco. Ao olhar para dentro, eu tenho coisas boas e ruins na minha empresa. Ao olhar para o mercado, para fora, eu também tenho oportunidades, mas olha um elemento que eu tenho, ameaça. Então, eu também tenho ameaça. Né? Ameaça de, de não continuar, né? Ameaça da empresa fechar suas portas, ameaça de determinada ação governamental inviabilizar o meu negócio, ameaça do governo americano sobretaxar o meu produto, tornando inviável a minha exportação com essas novas taxas. E aí o que eu posso fazer? Conhecendo essas ameaças, eu posso tentar minimizar os seus efeitos. Eu posso até evitar essas ameaças. Então, por exemplo, uma empresa mais estruturada que durante a, a taxa, né, o tarifaço americano aos produtos de exportação do agronegócio brasileiro, né, podemos citar, por exemplo, as empresas do setor de café, né, do setor cafeeiro, tiveram que agir rapidamente, porque tinham contratos que precisavam ser honrados com os Estados Unidos e etc. Mas, nesse contexto, algumas tiveram que buscar novos mercados. Né? Tiveram que transformar a ameaça em uma oportunidade, tirar proveito da ameaça. Então, da mesma forma que a oportunidade vem do mercado, a ameaça é algo que eu não controlo, é algo que é fator externo, é algo que cria obstáculo para a minha ação estratégica, para o meu desenvolvimento. E aí o que eu terei que fazer? Né? Ela tem que ser evitada. O quanto antes eu conhecê-la, melhor eu saberei agir a partir dela. Buscar um novo mercado, não ofertar para esse país nessas condições, etc, etc. Manter armazenado o produto, vou buscar caminhos, uma vez que eu conheço melhor o problema. E aqui, Franciscano, eu dou exemplos do que pode ser aspectos positivos de uma empresa. O seu compliance. O que é compliance, Carlos? Compliance é a transparência da gestão. É o quanto a empresa é transparente. O compliance está muito ligado à governança corporativa. Então, talvez o meu ponto forte seja o compliance, seja a transparência das minhas decisões, da minha gestão, dos meus indicadores, dos meus resultados. Como que é o compliance das lojas americanas? Como que foi ele? Não foi bom, né? Porque nós vimos um prejuízo financeiro da ordem de bilhões de reais em função de uma fraude contábil. Então, a transparência, o compliance desta empresa, que trouxe prejuízos para uma série de investidores que investiam seu dinheiro nas lojas americanas, trouxe prejuízos gigantescos. Né? Outro aspecto que a empresa pode ser boa, para desenvolver produtos. Né? Então, a preocupação com melhorar os produtos. Então, nós somos bons para rapidamente entender aonde nós estamos falhando e corrigir os nossos desvios de rota. Então, ok. Eventos de integração, nós somos bons em integrar nós com os nossos fornecedores, nós com os nossos clientes, nós com o governo, nós com outras empresas que atuam no mesmo setor que nós atuamos. Em alguns momentos, eu tenho que unir as mãos com os inimigos, com o concorrente, para evitar que concorrentes ainda maiores entrem no mercado. Outro ponto forte, eu posso não ter concorrência no mercado em que eu atuo, né? Então, isso é um ponto fortíssimo. Muitas empresas não aproveitaram isso estrategicamente, né? Não aproveitaram essa vantagem competitiva para se capitalizarem, para se desenvolverem, para avançarem ainda mais, de forma que quando um concorrente
chegasse, você tivesse outras vantagens que não apenas ter sido o primeiro a estar ali naquele mercado, ser o mais conhecido naquele mercado. Então, a vantagem que eu posso ter, me desculpe, é essa, não possuir concorrência. Outra vantagem, comunicação. Então, na minha empresa, a nossa comunicação flui com velocidade necessária, com rapidez. Capilaridade. Então, eu consigo chegar em várias regiões, porque eu tenho uma logística boa. Se nós pegarmos que empresa que tem logística boa no Brasil, né, não é uma empresa brasileira, é uma empresa argentina, é um grande infovarejista, né, um varejista da internet, que vende produtos dos mais variados, nós poderemos citar quem? O Mercado Livre. Né? O Mercado Livre ele tem uma grande capilaridade no Brasil, ele consegue chegar numa velocidade muito grande, né? Colocando ele em vantagem, pelo menos neste quesito, em relação aos chineses, né? Em relação ao AliExpress, a Shopee e etc. Capacidade de produção. Então, a empresa ela é tão boa no seu processo produtivo que ela domina a cadeia de produção. Então, isso pode ser uma vantagem. E é uma baita vantagem importante, né? Eu dominar a minha capacidade de produção. Outra vantagem, agilidade. Tem empresa que é muito morosa, né? Que é muito lenta, que a estrutura organizacional é feita para não dar certo. Então, ela não é ágil nas suas decisões, ela não é ágil nas suas análises. Por mais que tenham pessoas, a organização deixa a desejar neste ponto. Organização e instrução aos servidores terceirizados. Pode ser uma vantagem. Nossos terceirizados estão muito alinhados com o nosso negócio. E o que pode ser ponto fraco, desvantagem? A imagem da nossa empresa pode estar queimada no mercado. A comunicação da empresa com o cliente pode ser ruim. O feedback dos resultados que nós temos, tanto internamente quanto externamente. Então, as pessoas que investem na nossa empresa não sabem tão claramente os nossos resultados. Os nossos colaboradores, funcionários, podem, né, não receber feedback. Isso é muito ruim, né, não ter feedback. Outro ponto que pode ser falho é que a nossa empresa pode estar em rotatividade alta, né? Muitos colaboradores entram e saem. Isso vai demandar um aumento no treinamento desses colaboradores, né? Porque um colaborador que sabia do processo saiu, e um outro que está entrando que não conhece o processo. Você vai ter que treiná-lo, e isso aumenta os custos da empresa. Uma outra desvantagem pode ser pouco treinamento para assuntos técnicos, né? Assuntos importantes na área técnica da empresa. Então, tecnicamente, nós falhamos. Talvez nós instalamos mal o nosso produto no cliente. Enfim, nós não aproveitamos todos os recursos dos equipamentos que utilizamos. São pontos fracos que as empresas podem ter, tá? E aí, pessoal, além desses aspectos, esses 4 aspectos que citamos anteriormente, uma vantagem de se ter o planejamento estratégico é que eu vou ter um plano de trabalho efetivo. Né? Eu vou ter um plano de trabalho estabelecido. Né? Nada pior do que você trabalhar, né, não tendo um plano de trabalho, uma orientação, um norte. Então, uma vantagem do planejamento estratégico, que eu posso esperar do planejamento estratégico, é ter um plano de trabalho, ter um elemento norteador das decisões. Então, as premissas básicas estarão traçadas, a baliza, né? Então, isso vai auxiliar os colaboradores na hora de decidirem. Isso vai evitar a esperar, né, a gerar expectativa de situações que a empresa almeja, mas que a falta de planejamento não permite, ou o momento,
ou caixa que a empresa tem. Então, ele também vai diminuir essas expectativas exageradas, inadequadas. Os caminhos alternativos poderão ser pensados a partir do momento que eu estabeleço planos de trabalho. Isso poderá dar margem a mais criatividade, a ser mais objetivo, direto ao ponto, sobrando tempo para pensar melhor processos, até para gerar inovação. Quem está o tempo todo apagando incêndio nas empresas não consegue gerar inovação. E aqui eu apresento, né, uma ferramenta que auxilia nessa elaboração do plano de trabalho. E qual ferramenta que é, Carlos? Em português, o 4Q e 1POC. Em inglês, 5W e 2Hs. São as mesmas ferramentas. Então, o que eu vou fazer, quem vai fazer, onde será feito, como será feito, por que será feito, quanto custará. São algumas das perguntas que o 5W e 2Hs nos auxiliarão a estruturar a empresa em relação ao seu plano de trabalho. Você quer conhecer se um gestor conhece do seu métier? Você quer saber se o gestor realmente conhece o seu processo de trabalho? Analise o plano de trabalho dele. Pessoas que não dominam o seu processo fazem um plano de trabalho horrível, ruim. E pessoas que dominam, gerentes, gestores que dominam o seu plano de trabalho, que dominam a sua área, os processos da sua área, sabem elaborar um bom plano de trabalho. Uma outra vantagem de se ter o planejamento estratégico e o que esperar desse planejamento estratégico é o seguinte: muitas organizações não sabem alocar adequadamente os seus recursos por justamente não terem um planejamento estratégico. Essa organização não define aonde é mais crítico, onde é mais prioritário, onde está doendo mais. Né? Então, como e onde alocar os seus recursos, atuais e futuros na empresa. Planejamento estratégico ajuda nisso. Uma outra vantagem é empresa que não tem planejamento estratégico, é todo mundo atirando para todo lado. Qual o problema disso, Carlos? Recursos desperdiçados. Eu estou puxando para um lado e ao invés do outro setor estar puxando para o mesmo lado que eu estou puxando para termos forças perante a concorrência, ele está puxando no sentido contrário. Eu estou tendo o sentimento de trabalho, né, jogado fora. Então, o planejamento estratégico, enquanto resultado final, ele vai direcionar os esforços da empresa para os resultados comuns, para o que é de interesse de todos que estão envolvidos naquela área, naquele processo. Então, ele vai tirar um pouco a síndrome do avestruz, né, que algumas áreas têm, que enfia a cabeça dentro do buraco da terra e não olha para os outros, para o lado, para os outros setores, o ambiente, né? E isso gera prejuízo, isso desperdiça recurso. Nós temos que somar força. A dispersão numa empresa que tem planejamento estratégico das forças é enorme. Outro aspecto que nós podemos esperar do planejamento estratégico é a consolidação do atendimento por parte dos colaboradores. Em relação a atender o quê, Carlos? Essa consolidação do entendimento, me desculpe. A partir do quê, Carlos? Da visão. O que é a visão? Qual é o meu negócio? Me desculpe. A partir da missão. O que é a missão? Missão é o meu negócio. É o que eu faço que me diferencia dos demais no mercado. Mas também a partir da definição da visão, que é algo inspirador.
que é o lugar aonde nós queremos estar a partir das decisões que nós tomamos hoje. Então, visão não é um lugar impossível de ser alcançado. É um lugar inspirador, que inspira o meu propósito, que faz o meu olho brilhar, que me faz ter gana, vontade de ser melhor a cada dia, para chegar nesse lugar e obter, junto com a minha empresa, as vantagens competitivas disso. Porém, né, não apenas isso. O que mais que um planejamento estratégico vai nos ajudar? A entender qual é o nosso propósito enquanto organização e também enquanto indivíduo, né? Porque o alcance dos meus objetivos, a partir do alcance dos objetivos organizacionais, são casados, né? São vinculados. Quando esse vínculo é rompido por uma das partes, é péssimo, né? Isso quebra o propósito organizacional, isso torna uma cultura organizacional dividida, fraca. Então, enquanto empresário, eu tenho que deixar claro para os meus colaboradores que o alcance dos objetivos da minha empresa irão reverberar, né? Terão como consequência o alcance dos objetivos individuais dos colaboradores. O que mais? A partir da definição das macropolíticas, o que são as macropolíticas? Política da qualidade, política ambiental, política de recursos humanos, são os grandes vetores norteadores da organização. Também irão ajudar as pessoas a entenderem qual é a nossa postura estratégica. Empresa que não tem planejamento estratégico, os colaboradores não sabem qual é a postura estratégica da empresa. Se é uma estrutura estratégica mais defensiva, mais agressiva, se é uma estrutura estratégica neste momento de maior expansão, de maior retração, se é um momento de fusão, de aquisição de novos negócios. Então, eu não tenho esse timing por parte dos colaboradores. Talvez o gestor está querendo acelerar e a empresa não acelera. Por quê? Porque não tem essa consolidação, esse entendimento de que o momento é acelerar, é acelerar. Isso é uma postura estratégica. Teve uma entrevista que eu gostei muito, foi do CEO, jovem CEO, do iFood. O iFood está enfrentando dificuldades, né, com a aquisição da empresa 99 e a entrada da maior empresa de delivery chinesa, né, que comprou a 99, está entrando no mercado brasileiro com estratégias extremamente agressivas de propaganda e publicidade, etc. E lá ele falava que o grande diferencial da empresa dele é essa cultura organizacional, que as pessoas entendem qual é a postura estratégica do iFood. Né? Por exemplo, quando estabelecem metas, estabelecerem metas agressivas de melhoria, sempre melhor, né, do que as entregas que são feitas hoje. Então, melhor, eu falo entrega no sentido não da entrega do produto final, mas a entrega entre os processos da organização. Então, a definição das políticas, de quais projetos que a empresa está priorizando. Sua empresa tem projeto? Sua empresa está desenvolvendo algum projeto? Então, se a sua empresa não está desenvolvendo nenhum projeto, nós temos algo extremamente preocupante. Né? Então, é algo porque as empresas que melhoram, que desenvolvem, são através de projetos que estão acontecendo. Qual que é a estratégia de desenvolvimento de novas ideias do iFood? Também reportado nessa entrevista do CEO no Flow Podcast, no canal do YouTube do Flow Podcast, um projeto lá que o Flow Podcast está fazendo, entrevistando grandes empresários, e o iFood foi o primeiro. Então, qual projeto que a sua empresa está desenvolvendo? Qual a estratégia que o iFood usa para projeto? Então, primeiro, eles fazem um projeto piloto, numa escala bem menor, medem, analisam o que deu certo e o que deu errado, para depois escalar para todo o negócio. Essa é a estratégia que eles usam. Sua empresa tem um posicionamento estratégico quanto a novos projetos? É uma estrutura centralizada, tudo passa por um colaborador apenas?
Isso torna a empresa extremamente dependente desse colaborador e extremamente lenta, né? Porque se depende só de um colaborador, quando ele se ausenta, a empresa para, estrategicamente falando. E esses projetos têm que ser articulados. Quando eu pego projeto e articulo, eu crio programas. Tem empresa que tem planejamento estratégico, também cria programas. Programas por áreas, programas por unidades organizacionais e programas que acabam integrando a estrutura organizacional. Infelizmente, muitas organizações vivem o que nós chamamos na área de gestão de processos a consequência do efeito silo, né, de armazenamento de grãos. A estrutura organizacional é tão isolada em que cada setor funciona como um silo, em que a informação só entra e sai pelo topo daquele silo, gerando conflitos, morosidade na informação, pontos de conflito, terras de ninguém, né? Quando um problema não está ligado diretamente a um setor, mas também não está ligado diretamente ao outro, mas os dois estão envolvidos, ninguém quer assumir, né? Muitos dizem que filho feio não tem pai, né? O pai, ninguém quer ter filho feio, embora para os pais todo filho é lindo, né? Mas quando tem um problema, ninguém quer assumir. E gerenciar é assumir problemas. Então, este, né, também é um ganho riquíssimo do planejamento estratégico. Percebe? Tanto de coisas que acontecem, que estão acontecendo numa empresa que se planeja estrategicamente, que vitalidade que a empresa tem, o quanto ideias frutificam, projetos acontecem, projetos que se integram um ao outro e formam programas, cultura organizacional que passa a entender qual é a postura estratégica da empresa. Tem empresa que está todo mundo igual a Cinderela, dormindo. Parece que está todo mundo num torpor. E a postura estratégica tinha que ser outra, diante das necessidades perante o mercado competitivo que atua. E um dos grandes ganhos, né, de um planejamento estratégico é o estabelecimento de uma agenda de trabalho durante um tempo, que será revista, que vai orientar os gestores para quais são as prioridades. Na hora de tomar decisão, eu tenho que olhar para aquele documento. Na hora de tomar decisão, eu tenho que ter consciência se a minha decisão está apontando no sentido daquele objetivo estratégico maior da minha organização. Caso contrário, é cada um por si. E aí o ditado está um pouco errado, né? Porque cada um por si, e onde cada um por si, Deus sai fora, né? Porque o egoísmo reina, não o amor. Bem, então, continuando, o planejamento estratégico ele não deve ser considerado apenas como um documento em que eu faço afirmações e afirmações de algo que eu aspiro chegar, que eu almejo chegar. Mas, contrário a isso, o planejamento é algo feito no hoje, que vai mudar hoje para eu alcançar aquilo que eu almejo. Porque o que existe é só o hoje. E é o hoje que me permitirá chegar naquele futuro que eu almejo. O ontem já passou, que eu aprenda com essas lições, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, ele é feito para transformar essas aspirações em realidade. Então, eu penso, obviamente, no futuro, eu penso onde eu quero chegar, mas esse futuro é construído no hoje. Pequenas ações do hoje, no dia a dia, na resiliência, na constância, nas correções de rota, porque elas serão necessárias. Não é do dia para a noite. Eu nunca fiz um planejamento estratégico, começo a fazer na empresa, acho que o alinhamento estratégico virá do dia para a noite. Óbvio que não. Isso demandará uma cultura a ser formada. E como toda cultura a ser formada, nós teremos erros, tropeços e correções de rota
mas que colocarão a organização no trilho certo. Empresa que não tem isso, nem sabe se está no trilho certo ou errado. É aquela brincadeira com Alice no País das Maravilhas, em que o coelho pergunta para ela onde ela quer ir, e ela diz que não sabe, e aí o coelho fala, então qualquer lugar serve, porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Ou seja, eu vou desperdiçar recursos, porque talvez eu vou chegar num lugar, porque inevitavelmente eu chegarei em algum lugar, mesmo que por decisões que não sejam minhas, mas decisões de outros, então eu vou chegar num lugar que às vezes eu não quero, porque foi o cliente que decidiu por mim, foi o concorrente que decidiu por mim, foi o fornecedor que decidiu por mim, foi o governo que decidiu por mim. Eu tiro a autonomia da minha organização de definir onde eu quero chegar. Então, o conhecimento detalhado de como elaborar esse planejamento estratégico e de como implementá-lo vai propiciar aos executivos, tomadores de decisão da organização, né, otimizar isso tudo. Né? Otimizar o planejamento estratégico, otimizar as minhas decisões, otimizar os meus recursos. Então, essa metodologia vai nos ajudar nisso daí. Tá? E o nosso grande mestre, né, Peter Drucker, na área da gestão, ele fala: continue fazendo o que contribuiu para o seu sucesso no presente e no passado, e você acabará fracassado. E existem inúmeros exemplos disso daí na história das organizações. Vide Kodak, vide Xerox e tantas outras. Né? BlackBerry, na área de telefonia, Xerox na área de reprografia, Kodak na área de fotografias e revelação. E tantas gigantes que acharam que time que está ganhando não se mexe, até que perde, aí já é tarde. Que acharam que eu não preciso repensar para onde eu estou indo, porque eu já estou tendo sucesso agora. E não entenderam a transitoriedade do sucesso, na medida em que eu me aproximo do que o mercado deseja ou me afasto do que o mercado assim deseja. Então, o que essa frase nos inspira? Um chamado à mudança. Um chamado para a mudança. Planejamento estratégico é um chamado para a mudança. Time que ganha não se mexe até que perde. Aí já é tarde. Então, o time que ganha se mexe. Né? Às vezes, esperar, né, demais para mexer pode tornar a partida inviável. Não é mexer de qualquer forma, não é mexer por modismo, mas eu tenho que ter consciência disso. Então, Urve que nos fala, nada podemos fazer sem a teoria. Os filósofos nos alertam que até o nosso pensamento não é nosso. Ele é plantado pela sociedade a partir de filósofos que deixaram os seus registros, as suas marcas naquela determinada cultura, naquela determinada civilização. Tanto que o que é verdade hoje pode ser absurdo amanhã. Assim como a escravidão já foi normalizada em uma época da nossa civilização. Hoje ela é criminalizada, é um absurdo. E obviamente que é. Mas foi necessária uma evolução para essa percepção. E essa evolução passa pelo pensamento. Essa evolução passa por um construto, uma construção social. Então, nada podemos fazer sem um bom planejamento estratégico dentro da organização, a não ser o caos, a não ser o insucesso empresarial. Isso pode ser feito sem o planejamento estratégico. Então, mas é importante entendermos, a teoria ela é dinâmica, já a prática ela é estática. O fazer ele é estático. Ele realiza bem o que ele conhece.
É nisso que o fazer se ocupa, daquilo que ele conhece. Então, a prática não tem nenhum princípio para lidar com o desconhecido. E como lidamos com o desconhecido? No mundo das ideias. A prática ela não está adaptada aos rápidos ajustamentos necessários perante as mudanças que acontecem a partir dos ventos que sopram do ambiente externo. Por isso que muitos empresários pereceram na pandemia, porque quiseram continuar com práticas que não mais davam certo, com práticas que não mais cabiam nesse novo normal. Já a teoria, o mundo das ideias, ele é versátil. Eu posso mudar o planejamento estratégico, porque está escrito, é algo que eu concebo no meu pensamento. Então, o meu pensamento, a teoria, ela se adapta de forma muito mais rápida à circunstância. Ela descobre novos caminhos, novas possibilidades, novas combinações. Inclusive, flertando, percrustando o futuro. Ou seja, né, investigando o futuro, olhando nos detalhes ali o que pode ser esse futuro, que a prática não alcança, mas o mundo das ideias alcança e trazem ações para o hoje, que permitirão construir este futuro. Então, o planejamento estratégico é o casamento perfeito entre duas asas de uma ave que geram o desenvolvimento. Em um lado, nós temos a ave da teoria, do mundo das ideias. Do outro braço, né, a outra asa da prática, da execução. Então, da mesma forma que apenas a execução pode me levar a um vazio organizacional, a teoria sem prática pode me levar também a uma ilusão cognitiva. Então, o executivo ele deve ter domínio das duas, da teoria e da prática. Obviamente, né, se ele não possui, ele tem que buscar esse recurso de outra forma, estudando para desenvolver e alcançar esse recurso, contratando um consultor que tem essa expertise e levando para a organização, para um projeto e etc. Mas ele não pode se dar ao luxo de ficar sem isso, não. Então, a teoria, ela vem antes de uma tomada de decisão. Tem um filme que eu acho ele fantástico. Né? Não sei se você já assistiu, Franciscano, que é um filme que fala de Leonardo DiCaprio. Não estou me recordando o nome desse filme, mas eu acho que é Redenção. Deixa eu ver se é esse o nome. Só um minuto. Nesse filme, não é Redenção, não. Agora eu vou achar o nome dele aqui. Chama A Origem, o nome do filme. Não sei se você já assistiu. É um filme, Ainda não. é um filme antigo, é de 2010, mas é um filme muito interessante. E esse filme, não fazendo um spoiler, mas já fazendo por conta da aula, né? Não falando do filme todo, mas de um detalhe que é importante para a aula. Esse filme, A Origem, ele fala sobre camadas do sonho. E o filme, né, ele fala sobre uma ideia que é plantada na mente de uma pessoa por meio do sonho dela. Então, da mesma forma, o que nós alimentamos a nossa mente, os nossos pensamentos, isso vai influenciar nas nossas decisões, o que nós pensamos. Então,
o mundo da teoria, o mundo das ideias, é um mundo que pode parecer abstrato, mas que tem uma ressonância direta no mundo real, no mundo concreto. Porque nós somos esse conjunto de pensamentos que temos. E a partir deles é que nós tomamos as decisões no dia a dia. Então, é nesta atual conjuntura de constantes mudanças que vivemos, né, que é o imperativo da sociedade, que exige das empresas cada vez mais mudanças rápidas. E é justamente nesse mundo de mudança, de caos caótico, é que a teoria é importante. É que o mundo das ideias é importante. Então, é necessário termos claro, né, que o planejamento estratégico é esse conjunto de ideia e de prática, de teoria e de prática, de ação. Uma depende da outra. Né? Então, a teoria ganha uma importância ainda maior do que a prática nesse contexto que nós vivemos do caos. Né? Que é no caos é que eu preciso de uma boa bússola. É quando eu estou desnorteado que eu preciso de uma bússola. É quando eu estou perdido que eu preciso orientar os meus pensamentos para tomar as melhores decisões. Porque é no caos que uma mente desorganizada precipita em uma decisão também equivocada. Então, é essa teoria que foi construída, sedimentada, pavimentada no passado por erros que cometemos ou que outros cometeram, que nos serviram de experiência, que constrói essa base de conhecimento para construirmos a realidade da empresa que almejamos. Isso é importante, a empresa ter história, ter registro histórico. Então, esse processo, ele só se consolida quando eu tenho uma boa base teórica, que servirá de argamassa, de balizamento para a tomada de decisão dos gestores. Isso tudo vem do planejamento estratégico. E aí o planejamento estratégico tem 3 grandes dimensões: o delineamento, a elaboração e a implementação. Então, primeiro eu vou delinear o meu entendimento de organização. O que é delinear? É dar um alinhamento. Sabendo que nós somos, nós vamos agora construir onde queremos chegar, que é a elaboração do planejamento estratégico. E, por fim, não adianta ter apenas o elemento teórico, fruto do meu conhecimento do passado. E aí, para que eu alcance esse futuro, eu tenho que implementar, tenho que agir. Continuando, o que é esse delineamento, então? Então, isso deve cair na nossa prova, né? Quais são as dimensões do planejamento estratégico? Então, eu tenho o delineamento, a elaboração e a implementação. São as 3 grandes dimensões operacionais. Quando eu falo operacional, é aquilo que eu vou colocar em prática. Então, para eu construir o meu planejamento estratégico, eu preciso ter essas 3 dimensões desenvolvidas. Qual que é a primeira delas? Então, o delineamento é escolher um processo de planejamento estratégico. Meu planejamento estratégico vai ter um BSC, vai ter uma análise SWOT, eu vou utilizar um 5W e 2H. Essa é a estrutura. Então, eu vou definir o corpo estrutural aí do meu planejamento. Então, muitos empresários não fazem planejamento estratégico porque não sabem delinear o mesmo. Como que eu vou aprender isso? Por meio de uma leitura de livros, por meio da contratação de consultores organizacionais. Então, o necessário nesse momento do delineamento, o básico que se deve fazer, é escolher a estrutura do planejamento aí estratégico que vamos usar. Ou seja, qual metodologia,
Hoje está mais fácil, né? Você pode perguntar no chat GPT, olha, eu quero fazer um planejamento estratégico, defina uma estrutura metodológica possível. Ou me dê, sei lá, 4 estruturas metodológicas, para que a partir daí eu escolha a mais adequada para o meu contexto. Certo? Então, o básico neste momento é o executivo escolher essa estrutura, seja sozinho ou com auxílio de outros gestores, de um consultor externo. No Brasil, a grande maioria das vezes, com a ajuda de um consultor externo. Então, o profissional vai começar a fazer essa construção, a definir a base de um planejamento estratégico. Depois, a essa estrutura. Eu vou usar o BSC, por exemplo. Agora eu vou elaborá-lo. Eu vou rechear. Ó, nós já sabemos que vai ser um pastel de carne e queijo. Com esse tamanho, com essa massa. Agora, o que nós vamos fazer? Que a gente já definiu a estrutura. Ah, nós vamos usar uma massa vegana, vamos usar, sei lá, uma carne de soja e um queijo desse outro formato, de búfala, sei lá. Então, essa é a estrutura. O que eu tenho que fazer agora? Rechear o pastel, né? E fazer ali, preparar a massa, fazer o recheio, colocar ali dentro, temperar tudo. Então, a elaboração inclui o que nós já falamos anteriormente, que é olhar as oportunidades e as ameaças em relação ao mercado que eu estou agindo, que eu estou atuando. O que mais? Antes de escolher quais são os caminhos, quais são as alternativas, eu também tenho que fazer um outro exercício, além de olhar as ameaças e oportunidades. Qual é esse exercício? Olhar meus pontos fortes e meus pontos fracos. Aí eu vou compreender a real oportunidade ou ameaça que eu tenho que enfrentar. Da mesma forma que se eu não conheço Mineiros, cidade de Mineiros, e ligo para você, Franciscana, e eu não tenho GPS, digamos que o celular seja daqueles antigos, não é um smartphone. Eu não tenho GPS. E eu preciso chegar, sei lá, na igreja matriz da cidade. Qual que é a primeira pergunta que qualquer pessoa faria, que você faria para o Carlos? Carlos, aonde você está? Você está na rodoviária? Você está na entrada da cidade, no posto de gasolina XYZ? Onde você está? Então, essa elaboração parte também do onde eu estou. E sabe o que é o onde eu estou? É entender pontos fortes e pontos fracos. E aí, sabendo onde eu estou, eu vou poder olhar para fora da empresa, para o mercado, e analisar ameaças e oportunidades. Então, o executivo ele deve considerar também, além disso, os objetivos, transformar esses objetivos em metas. Qual que é a diferença de objetivo e meta? Objetivo, eu quero emagrecer. Meta, eu quero perder 10 quilos em 3 meses. Percebe a diferença? Objetivo é um alvo que eu quero alcançar. A meta, eu coloco prazo e quantidade. Então, sem meta, eu não alcanço o objetivo, não. Então, eu vou considerar isso. Eu vou definir os meus objetivos, as metas. E vou desenvolver também quais serão as ações, os planos de ações necessários para que isso seja alcançado. Então, primeira ação, eu vou contratar um personal trainer. Segunda ação, eu vou visitar um médico. Primeira ação, eu vou visitar um médico para entender a real situação da minha saúde. Segunda, eu vou consultar um nutricionista para ter um novo projeto nutricional que vai me satisfazer, gerar a queima calórica que eu preciso. Terceiro, eu vou procurar uma atividade física, seja através de uma academia,
ou de um esporte que eu gosto. Quarto, eu vou contratar um profissional para me incentivar a desenvolver. Quinto, eu vou fazer uma... Percebe? Então, eu vou ter um plano de ações. Se eu só estabelecer o objetivo, não muda nada, né? Então, objetivo, eu vou escrever um livro este ano. Então, tem que ter meta para isso, né? Eu tenho que escrever quantas páginas por dia. O primeiro capítulo tem que estar pronto até que data? Se eu não fizer isso, eu vou demorar 5 anos para descrever o livro. Eu vou jogando para frente, né? Então, isso vale para o TCC, isso vale para a empresa, isso vale para tudo na vida. Então, o executivo deve considerar esses objetivos, essas metas e os planos de ação, respeitando o que? Os norteadores da empresa, as políticas, né? Os propósitos, a missão, a visão, olhando para isso também, para não criar um embate interno, né? A missão diz para eu ir num sentido e eu estou elaborando objetivos que vão em outro sentido. Aí eu estou desalinhado estrategicamente. E qual é o terceiro delineamento aí operacional? Qual é a terceira dimensão operacional? Agora eu tenho que colocar o pastel para fritar, né? Tem que colocar ele ali, pegar a mão na massa e colocar para fritar e acompanhar ali. Depois virá-lo, esperar chegar ao ponto, escorrer o óleo, colocar num recipiente e depois alimentar com ele. Então tem que agir, né? Então a implementação, ela envolve o quê? Eu tenho software para me ajudar nisso? Eu tenho a definição de recurso financeiro para fazer isso, de orçamento. Porque não adianta eu estabelecer um monte de objetivo que eu não tenho grana para fazer. Eu tenho um sistema de incentivo aos colaboradores para fazerem isso. Eu tenho a competência operacional ou eu pedi algo que o meu funcionário não sabe fazer. A liderança é treinada para fazer o que eu preciso? Ou uma das ações é treinar essa liderança? Então tem que estar atento a tudo isso, né? Todas essas características. Então, esse é o delineamento operacional. Então, nós temos 4 aspectos de atuação do planejamento estratégico, de forma resumida. Então, primeiro é o que a empresa pode fazer em termos de ambiente externo, que é aquilo que eu não controlo, que nós falamos de ameaça e oportunidade. Segundo, o que a empresa é capaz de fazer em termos de conhecimento, capacidade e competência. Aqui eu estou falando de, olha, de capacidade mental, né, cognitiva. Não adianta eu querer propor algo muito sofisticado se a empresa não tem esse nível de sofisticação na gestão. Posso até alcançar isso no futuro, mas agora não. Se a alta direção da empresa, né, quer fazer isso, é importantíssimo. Eu tenho o apoio da alta direção. Porque se a alta direção não quiser, esqueça. O projeto já nasce morto. E o quarto grande elemento é o que a empresa vai fazer diante do cenário que aparece para ela. Bem, e aí, caminhando para a finalização da aula, nós temos 2 caminhos metodológicos. Não é o último slide ainda, mas estamos perto. Desculpa, me só um soluço aqui, só um minuto. Então, quais são os caminhos metodológicos? O primeiro deles é o seguinte. Primeiro, a empresa define aonde ela quer chegar. Ou seja, primeiro ela vai definir o futuro almejado. E depois ela vai estabelecer como ela vai chegar nesse futuro. Percebe, então, esse primeiro caminho? Então, primeiro eu vou estabelecer objetivos futuros
e depois eu vou verificar como que eu vou chegar nele. Perceba que esse caminho A é para empresas mais estruturadas, que têm mais recursos, que têm mais condição. Por quê? Porque você não sai definindo aonde você quer chegar se você não tem bases para alcançá-lo, né? Então, esse é o primeiro caminho. Qual é o segundo? Geralmente, as empresas de menor porte trabalham este caminho aqui. Poderia dizer que o primeiro caminho é mais para os sonhadores. Então, primeiro eu sonho, e aí depois eu acordo e vou atrás para executar. Esse é o caminho. E desculpa, eu estou com um soluço aqui, ele não está parando. O segundo caminho é o quê? Então, primeiro a empresa vai definir como ela está, para depois definir aonde ela quer chegar. Então, seria o seguinte, ó, vamos colocar um corredor, um atleta. O que seria esse atleta nesse primeiro caminho? Seria o seguinte, olha, eu quero correr a maratona de São Silvestre esse ano, ponto. Já decidi, eu vou correr a maratona de São Silvestre esse ano, tá bom. Aí depois eu vou atrás, eu vou verificar quantos quilômetros são. Eu já corri alguma prova desse tanto? Eu sou acostumado a correr, eu tenho um tênis para isso, eu tenho saúde para isso. O que eu tenho que treinar para. Aí eu vou atrás do como que eu vou agir para chegar nessa situação que eu almejo. É um caminho possível, tem muita empresa que usa esse caminho. É um caminho, Francisco Carmo, de mais liberdade. Eu tenho mais liberdade intelectual. São empresas que ousam mais. E o corredor, no segundo caso, se ele fosse, ele falaria o seguinte, olha, primeiro eu vou analisar a minha saúde. Então, eu vou fazer um diagnóstico. Vou no médico, vou fazer um check-up, vou numa nutricionista. E aí eu vou contratar um consultor de corrida. E vou falar para o consultor, olha, diante desse quadro de saúde, desse quadro nutricional, desse meu histórico junto à prática de corrida, então eu estou correndo tem 3 meses, estou correndo tem 6 meses, eu corro 1 hora por dia. Então, diante disso, do que eu sou, do que eu faço, de como eu estou, eu vou definir o que eu vou fazer. Aí ele vai definir, ele fala, olha, você, para isso, diante do que você pintou aqui, você não tem condição de ir na São Silvestre. Você vai correr a corrida, a meia maratona de Goiânia, que acontecerá tal dia, que é 5 quilômetros, sei lá, estou chutando. Então você vai começar por isso. Percebe que são 2 caminhos diferentes? Então, primeiro, eu estabeleço a situação futura e vou verificar como que eu vou chegar lá. Então, ele te dá mais liberdade. O segundo, eu olho como eu estou, os meus recursos, ponto forte, ponto fraco, etc. E aí, depois que eu vou definir aonde eu quero chegar. Tá bom? Então, fique atento nesses 2 caminhos. Vai cair na nossa prova. Qual que é a vantagem do primeiro caminho? Então, nós já até antecipamos. Eu tenho mais criatividade nesse caminho. Né? É um caminho de maior criatividade. Qual que é a vantagem do segundo caminho? É um caminho mais pé no chão. Né? Porque eu sei a minha condição real. Então, são escolhas. Tá? E aí, finalizamos. Quais são as fases para elaborar um planejamento estratégico? Primeiro, eu faço um diagnóstico estratégico. Carlos, qual dos 2 caminhos nós estamos baseando? No caminho B, tá? Então, nós estamos utilizando o caminho B.
É uma escolha metodológica desse que vos falo. Mas poderíamos usar outros caminhos também. Então, para nós que escolhemos o caminho B, a realidade de enxergar o que eu sou para definir onde eu quero ir, nós temos a primeira fase, o diagnóstico estratégico, é entender o que eu sou, né? Segunda fase, definir a missão da empresa. Aí eu vou definir a minha missão. Terceira fase, vou elaborar os instrumentos prescritivos e quantitativos, os planos de ação, os objetivos, as metas. Eu te falei que a meta é quantitativa e tem o prazo. Então, eu vou estabelecer tudo isso diante do que eu escrevi anteriormente. E a última fase é a de controle e avaliação. Então, eu vou avaliando e verificando quanto eu estou atrasado ou não no meu planejamento estratégico. Certo? Então, este é o conteúdo da aula 3, que nós fechamos esse bimestre, tá? Na próxima semana, nós não teremos o nosso encontro presencial. Francisca, presencial não, nosso encontro síncrono, a aula ao vivo. Por quê? A próxima semana é semana de prova, tá? Então, de acordo com o nosso calendário acadêmico, eu até disponibilizei ele aqui para você, o calendário acadêmico 2025. Dá um minutinho que ele deve abrir aqui. Olha só. Nós estamos em setembro. Então, mês de setembro, do dia 24, então nós estamos no dia 18. Então, do dia 24 ao dia 30, nós temos o período de prova. A sua coordenadora lá do curso, né, de administração, vai falar para você o dia que você vai fazer prova. Eu já mandei a prova para a Rose, que é a coordenadora central, né? Ela ocupa o lugar que a Fabiana ocupava antigamente. A Rose vai mandar a prova para eu já mandei a prova para ela, ela vai mandar a prova para a sua coordenadora local aí. E ela que vai combinar com você essa data de realização da prova. Ótimo. O que é que vai cair na prova, professor Carlos? Vai cair a aula 1, o texto da aula 1. Então, o texto, ele explica a aula 1 mais detalhada, né? Que foi aquela aula que você faltou. A aula 2 e o texto da aula 2. A atividade 1 também cairá aquelas perguntas com base, né, na aula 1. Então, essa atividade 1 vai te ajudar a estudar essa aula 1 aqui, ó. Então, essas questões são questões que vão te ajudar, vão cair na prova. Não do jeito que eu coloquei aqui, tá? A sua prova não tem questão discursiva, são todas questões objetivas, de verdadeiro ou falso. O que mais que vai cair na prova? A atividade 2. O que é a atividade 2? É a atividade que você tinha que entregar hoje, ó, e você entregou. A atividade 2 é com base no artigo O que é estratégia de Michael Porter. Então, vai cair essas questões e o artigo. O que eu vou colocar agora para você? O gabarito dessa atividade 2. E temos a aula 3, que foi a aula de hoje, que também cairá, e a atividade 3. O que é a atividade 3? Esse artigo aqui, ó. Então, estude ele também, tá? Fatores que interferem na implementação de um modelo de gestão estratégica baseado no BSC, que é o Balanced Scorecard, estudo de caso em uma instituição pública. O que é isso, Carlos?
Uma instituição pública implementou o BSC, implementou o planejamento estratégico com base no BSC. O BSC, que é o Balanced Scorecard, é uma metodologia de elaboração do planejamento estratégico, tá bom? É um outro caminho metodológico. Então, você vai estudar, ler o artigo e responder as questões propostas, tá? Provavelmente, lá para segunda ou terça-feira, eu vou postar o gabarito dessa atividade 3. Por quê? Para dar prazo aí para você ver quais são as respostas esperadas, tá? Então, se você puder fazer o quanto antes essa atividade 3, melhor ainda, tá? A prova valerá 7 pontos, e desses 7 você já tem 2 pontos, tá? Que é a atividade 1. Ah, Carlos, fiz, já ganhei o ponto? Já. Fez, já ganhou ponto. Atividade 2, você já tem um ponto dessa atividade 2. E fazendo quanto antes a atividade 3, terá mais um ponto da atividade 3. E aí a prova vale 7. Tá bom? Alguma dúvida, Francis Carmen? Não, tá tranquilo. Ok, então, a aula de hoje, né, como tive a oportunidade de você estar presente, ela foi gravada, eu estarei disponibilizando ela também, tá? Então, caso você queira assistir de novo o conteúdo desta aula, ela estará disponível em 2 lugares. No Google Salas e no meu Instagram. Então, tem o meu Instagram também, que está disponível, foi gravada a aula aqui, ok? Então, era isso para hoje. Agradeço. Desejo uma boa prova. Na semana que vem, então, nós não nos encontraremos aqui em sala. Nós nos encontraremos no dia 2 de outubro, em que eu já terei a sua nota e nós vamos dar continuidade ao segundo bimestre. No dia 2 de outubro, da mesma forma, nós começaremos a aula às 19h15, tá bom? Então, continuaremos com esse mesmo padrão. Tá bom, obrigada. Beleza, boa noite, bom Boa descanso, noite. tudo de bom aí. Bons estudos. Tchau, tchau. Obrigada.